Você já se perguntou por que os filhos dos puritanos cresciam com uma fé tão profunda, tão inabalável, que marcava gerações? Por que suas casas se tornavam verdadeiros santuários e seus filhos, homens e mulheres de oração, líderes espirituais, pregadores e até mesmo missionários? Hoje, nós vamos mergulhar nos 5 segredos poderosos que os puritanos usavam para ensinar as Escrituras aos seus filhos. Práticas que formaram gigantes da fé, transformaram lares e edificaram comunidades inteiras com base na palavra de Deus. Mas atenção, este vídeo, queridos, não é apenas uma aula de história. É um chamado à transformação. É um convite para você reavaliar como a fé está sendo vivida na sua casa, na sua rotina e no coração dos seus filhos. Se você quer que sua família viva com mais propósito, mais devoção e mais intimidade com Deus, você é convidado a assistir esse vídeo até o final. Se você ama os conteúdos dos puritanos, suas práticas espirituais, seus exemplos de fé e suas vidas de oração, já aproveite para explorar os outros conteúdos que temos aqui no canal. Temos vídeos especiais sobre figuras como John Owen, Jonathan Edwards e muitos outros. Ao terminar de ver este conteúdo, acesse a nossa grade ou clique no card que aparece acima deste vídeo e seja absurdamente abençoado, abençoada com conteúdos riquíssimos, abençoados e inspiradores. E claro, se você deseja aprofundar a sua vida de oração, se você deseja se tornar um guerreiro, uma guerreira de oração, se tornar um verdadeiro intercessor por sua vida, por seus familiares, por seus filhos, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua geração. Então conheça o nosso guia completo, Guerreiros de Oração. Ele vai te ajudar a orar com propósito, com fervor e com resultados. Acesse, o link está na descrição e nos comentários fixados. Agora sim, vamos descobrir os 5 segredos que os puritanos usavam para formar famílias sólidas na fé e como você pode aplicar isso ainda hoje. Primeiro segredo, o lar como escola de teologia. Os puritanos enxergavam o lar não apenas como um espaço de convívio familiar, mas como o primeiro e mais importante lugar de formação espiritual. Antes que uma criança tivesse contato com qualquer outro conhecimento do mundo, ela era mergulhada nas verdades eternas da palavra de Deus. Lá era, literalmente, um pequeno seminário. Era onde se aprendia quem é Deus, o que é o pecado, por que precisamos de um Salvador e como viver para a honra e a glória dele. Os pais, especialmente os homens, viam-se como os sacerdotes do lar. Eles não terceirizavam essa responsabilidade para a igreja, muito menos para a escola. O ensino da Bíblia era parte da rotina diária. Muitas famílias começavam o dia com leitura bíblica, cânticos e oração, e terminavam da mesma forma. Não havia desculpas. A palavra de Deus era o centro da educação e isso moldava profundamente o caráter dos filhos. As crianças aprendiam a ler, tendo como base os salmos e os provérbios. Eram incentivadas a memorizar trechos inteiros das Escrituras. Algumas decoravam o catecismo de Westminster ainda na infância e sabiam explicar verdades profundas com mais clareza do que muitos adultos de hoje. Isso não acontecia por acaso. Era fruto de um compromisso radical com a educação bíblica no lar. E por que isso funcionava tão bem? Porque os pais criam verdadeiramente que a maior herança que podiam deixar para seus filhos não era ouro, bens ou diplomas, mas o conhecimento do Deus vivo.
Eles estavam dispostos a abrir mão de entretenimentos, de horas extras de trabalho e até de conforto para garantir que seus filhos crescessem nutridos espiritualmente. O lar, antes de ser um lugar de descanso, era um altar de adoração contínua a Deus. Hoje, infelizmente, muitos lares cristãos se tornaram espiritualmente silenciosos. A televisão, os celulares e as redes sociais ocuparam o tempo que antes era dedicado à instrução espiritual. Mas os puritanos nos lembram, irmãos, de uma verdade poderosa. Se não educarmos nossos filhos no caminho da fé, o mundo os educará no caminho da perdição. O lar não é neutro. Ou ele forma discípulos de Cristo, ou forma consumidores de um sistema secular. Se queremos ver uma geração forte na fé, precisamos transformar novamente nossos lares em verdadeiras escolas de teologia, onde a Bíblia é o livro principal, Deus é o centro e a eternidade é o propósito final. Queridos, se você está curtindo esse vídeo, convido você a se inscrever no canal Caminhos da Oração, ativar as notificações para não perder conteúdos como este. Segredo 2. A Bíblia como base de todo conhecimento. Para os puritanos, a Bíblia não era apenas um livro sagrado reservado aos domingos ou a momentos devocionais. Ela era a fonte primária e suficiente de todo o conhecimento necessário para a vida espiritual, moral, emocional e até mesmo intelectual. Eles acreditavam que a Escritura Sagrada não apenas revelava quem Deus é, mas também instruía o ser humano sobre como viver neste mundo de forma sábia, justa e piedosa. Enquanto muitas culturas da época tratavam a leitura como privilégio de poucos, os puritanos incentivavam que todos aprendessem a ler, desde a infância, para poder ler a Bíblia por si mesmos. Isso resultou em taxas de alfabetização altíssimas entre eles, algo raro para aquele período. Mas o que tornava essa prática tão singular era a motivação. Eles queriam que cada filho, cada membro da comunidade tivesse acesso direto à palavra de Deus, sem intermediários. Mas não para por aí. A Bíblia era a base para o ensino da gramática, da moral, da ética, da política e até da ciência. Ao estudar as Escrituras, os puritanos não apenas cresciam espiritualmente, mas também moldavam sua visão de mundo. Eles entendiam que todo o conhecimento verdadeiro tem uma origem, o Deus Criador. Dessa forma, a Bíblia era vista como a lente através da qual se devia enxergar toda a realidade. Por exemplo, os mandamentos ensinavam princípios de justiça, integridade e responsabilidade que eram aplicados tanto na família quanto nos negócios. Os salmos formavam o caráter emocional, ensinando a lidar com a dor, o luto, o medo e a alegria. Os evangelhos mostravam o caminho da humildade, da compaixão e da obediência. As epístolas moldavam a vida em comunidade, ensinando sobre liderança, submissão e serviço. A Bíblia era um manual completo para a vida. Diferente do que vemos hoje, onde a fé é muitas vezes separada das demais áreas do conhecimento, os puritanos rejeitavam essa dicotomia. Para eles, não havia separação entre o sagrado e o secular. A fé deveria impactar todas as áreas, desde como se faz negócios até como se cria filhos, desde como se governa até como se educa. Eles acreditavam que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, e isso incluía também a mente.
No mundo atual, queridos, onde tantas ideologias e filosofias tentam disputar a formação da mente e do coração das nossas gerações, o exemplo dos puritanos nos desafia a retornar à centralidade das Escrituras como fundamento para tudo. A Bíblia precisa voltar a ser o alicerce da nossa educação, das nossas decisões e da nossa visão de mundo. Ela não é um apêndice da vida cristã. Ela é o coração da vida cristã, queridos. O culto familiar como lei inviolável. Queridos, para os puritanos, o culto familiar não era uma sugestão, era uma prática inegociável, considerada tão essencial quanto o alimento diário. Todas as noites, sem exceção, o lar puritano se transformava em uma verdadeira igreja doméstica. O pai, como líder espiritual da casa, reunia seus filhos e sua esposa ao redor da palavra de Deus. Eles liam as Escrituras, cantavam salmos e oravam juntos, não como um ritual frio, mas como uma expressão viva de fé, amor e reverência ao Senhor. A solidez espiritual dos lares puritanos não nascia por acaso. Ela era forjada noite após noite, nesses momentos de comunhão familiar com Deus. Eles criam que o lar era o primeiro e mais importante campo de discipulado e que o ambiente familiar deveria estar saturado da presença de Deus. Nesse contexto, o culto familiar era o coração pulsante da vida espiritual. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos puritanos da história, dizia que uma de suas maiores lembranças era ver seu pai lendo a Bíblia com devoção todos os dias. Ele testemunhava não apenas palavras, mas um exemplo vivo de temor ao Senhor. Esse impacto não se perdia com o tempo, ficava cravado na memória e no coração dos filhos, formando uma base espiritual firme que resistia às pressões do mundo. O culto familiar puritano não era apenas um momento devocional, era uma declaração de guerra espiritual diária. Eles oravam com fervor, intercedendo pelos filhos, pela proteção da família, contra as tentações do mundo, pela santificação da igreja, pela salvação dos perdidos e pela expansão do reino de Deus. Os filhos cresciam ouvindo essas orações, absorvendo a fé dos pais como se estivessem sendo discipulados no altar do lar. Hoje, muitos pais terceirizam a educação espiritual de seus filhos para a igreja, e embora a igreja tenha seu papel, os puritanos sabiam de uma verdade que muitos esqueceram. Os pais são os primeiros discipuladores dos seus filhos. A responsabilidade principal é do lar, não do púlpito. Não se trata apenas de levar os filhos à igreja, mas de viver a igreja dentro de casa. Imagine como nossas famílias seriam transformadas se, ao invés de cada um em frente a uma tela, todos se reunissem à noite para buscar ao Senhor juntos. Imagine o impacto geracional de pais que oram com os filhos, que leem a Bíblia com eles, que adoram com sinceridade e ensinam com amor. O culto familiar era o segredo visível dos puritanos e pode ser também o alicerce de um novo avivamento dos nossos lares. Esse segredo nos chama a restaurar o altar caído dentro das nossas casas, a fazer da nossa sala um lugar de adoração, a fazer do nosso tempo com os filhos um tempo de eternidade. Como disse um autor puritano, o que acontece em casa ecoa para a eternidade. Segredo número 4. O exemplo dos pais como testemunho vivo. Os puritanos compreendiam algo que muitos ignoram hoje. As crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. Para eles, ensinar as Escrituras não era apenas uma questão de transmitir conhecimento, mas de viver aquilo que se ensina, com integridade, constância e temor a Deus. O exemplo dos pais era o currículo mais poderoso na formação espiritual dos filhos. Eles sabiam que não adianta falar sobre oração se os filhos nunca veem os pais orando. Que não adianta ensinar sobre amor a Deus
se esse amor não é visível no dia a dia, nas pequenas atitudes, nas reações diante das dificuldades, no modo como se trata o próximo dentro e fora de casa. Por isso, os pais puritanos buscavam viver aquilo que pregavam. Eles compreendiam que o lar era o principal púlpito e que os filhos eram os ouvintes mais atentos. George Whitefield, um dos grandes pregadores avivalistas do século XVIII, dizia que seu primeiro exemplo de fé veio da devoção de sua mãe, que orava com fervor e demonstrava amor por Cristo em cada gesto. John Wesley, fundador do movimento metodista, foi profundamente influenciado por sua mãe, Susanna Wesley, que orava diariamente por seus 19 filhos e era conhecida por seu caráter firme e piedoso. Esses homens não foram moldados apenas por sermões ou livros, foram formados no fogo da fé vivida dentro de suas casas. O exemplo dos pais era tão importante para os puritanos que eles criam que pais incoerentes criavam filhos céticos. Ou seja, se os filhos percebessem hipocrisia, pais que falavam de Deus, mas não demonstravam reverência nem amor genuíno por Ele, isso poderia não apenas afastá-los da fé, mas endurecer seus corações contra ela. Para os puritanos, a responsabilidade espiritual era tamanha que ser pai ou mãe era visto como um ministério sagrado, com peso eterno. Hoje vivemos tempos em que muitos pais esperam que a igreja, a escola, ou até mesmo a internet ensine valores às crianças. Mas os puritanos nos lembram de algo essencial. O maior legado que você pode deixar para seus filhos não é dinheiro, nem herança material. É uma vida vivida com Deus diante dos olhos deles. Uma fé real, prática, visível. O testemunho dos pais era para os puritanos um sermão contínuo. Cada atitude, cada palavra, cada escolha era uma lição sendo absorvida por corações em formação. E esses princípios continuam válidos. O mundo pode tentar moldar os filhos com suas vozes ruidosas, mas nada tem mais poder do que um pai e uma mãe que vivem o Evangelho com autoridade dentro de sua casa. Para os puritanos, a oração era mais do que um hábito, era um campo de batalha espiritual. Eles compreendiam que por trás da formação de um filho havia uma guerra invisível sendo travada. E por isso orar pelos filhos não era algo eventual ou casual, mas sim um compromisso diário, fervoroso e inegociável. A oração intercessora para os puritanos era uma arma sagrada, usada para clamar a Deus pela salvação, caráter e futuro espiritual dos filhos. Não se tratava de uma oração genérica, mas uma oração específica. Oravam pelo coração, pelas amizades, pelas escolhas, pelo casamento futuro, pela santidade e pela missão que Deus teria para cada um. Era uma oração cheia de lágrimas, de súplicas, de vigilância e, acima de tudo, de fé. Fé de que Deus podia transformar e guardar aqueles pequenos corações. Um dos maiores exemplos é Susanna Wesley, mãe de John e Charles Wesley. Ela separava momentos todos os dias para se trancar e orar, individualmente, por cada um de seus 19 filhos. Seu exemplo de devoção não apenas formou 2 gigantes espirituais, mas deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. Ela compreendia, irmãos, que a maternidade não era apenas um chamado natural, era um ministério de intercessão constante. Jonathan Edwards, outro grande teólogo puritano, também testemunhava que cresceu vendo seu pai orar com devoção. A imagem de seu pai de joelhos intercedendo por ele ficou marcada como uma das primeiras sementes da sua própria fé. Essa oração não era vista apenas como um pedido, mas como uma aliança espiritual entre pais e Deus em favor dos filhos. Os puritanos criam que orar pelos filhos era
reconhecer que por mais que pudessem ensinar, corrigir e orientar, só o Espírito Santo podia tocar e transformar o coração deles. E por isso confiavam em Deus com insistência, dia após dia, noite após noite. Hoje, queridos, vivemos em tempos de distração constante, em que muitos pais lutam contra o relógio e a exaustão. Mas os puritanos nos desafiam. Temos separado tempo para interceder pelos nossos filhos. Temos levado o nome deles com frequência ao trono da graça. O mundo está tentando capturar suas mentes e seus corações. E a intercessão é uma das maiores defesas espirituais que você pode levantar por eles. Não se trata de quantidade de palavras, mas de sinceridade, de constância, de urgência. Os puritanos compreendiam que orar por um filho é amar com profundidade eterna. É semear na eternidade aquilo que talvez não se veja agora, mas que um dia florescerá. Queridos, os puritanos nos deixam um legado poderoso. A Bíblia precisa voltar a ocupar o centro do nosso lar. Não estamos falando apenas de religião, mas de eternidade. A pergunta então que fica é: estamos ensinando nossos filhos a amarem e a obedecerem a Deus, ou estamos deixando isso para o mundo? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, se esse vídeo tocou em seu coração, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com mais alguém para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Aqui nos comentários, coloque quais desses segredos você precisa colocar em prática hoje na sua vida. E não se esqueça, na descrição temos o conteúdo que irá te ajudar a se tornar um guerreiro e uma guerreira de oração. Acesse e seja completamente abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.